Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo do meu canal. Aqui nós tratamos a alta performance humana, ou seja, trazendo eficiência nos seus atos diários. O assunto que eu vou abordar hoje, ele é responsável pela condição a qual você está vivendo hoje. Se hoje você está vivendo em condições de escassez, de inveja, de raiva, de inconstância, indisciplina, obesidade, significa que a frequência que você tem emanado são dessas características. Como que funciona a frequência? Tudo que nós pensamos, tudo que acontece dentro da nossa cabeça, que as pessoas não enxergam, que são coisas intangíveis, elas têm influência direta no nosso mundo tangível. Parece inofensivo, porque de fato você não enxerga pensamentos. Você não enxerga o que eu estou pensando e eu não consigo enxergar aquilo que você está pensando. Mas a forma que você pensa é uma frequência. Aquilo emana uma vibração e essa vibração se transforma em uma energia. E por mais que a gente não enxergue aos olhos crus e nus, nós conseguimos sentir. E é por isso que às vezes quando você vai numa festa, às vezes quando você entra num ambiente, ou simplesmente quando você se conecta a uma pessoa, você não se sente muito confortável. Por que você não se sentiu confortável se você nunca nem conversou com ela? Significa que a frequência que ela está emanando não condiz com a sua. E é exatamente isso que eu falei anteriormente. Você não consegue enxergar aquilo no seu mundo físico, no mundo tangível de coisas, nós não conseguimos enxergar, mas ela tem direta influência na sua realidade. Então, quando você está emanando uma frequência, ou melhor, quando você está pensando, você está emanando uma frequência. E essa frequência, consequentemente, se transforma em uma energia. E essa energia condiz com a sua realidade. Então, se hoje você está insatisfeito com a sua realidade, significa que a frequência e a energia que você tem atraído para a sua vida estão desalinhadas. Eu vou explicar aqui nesse vídeo como alinhar a sua frequência e como você começa a usar essa energia em forma de atração daquilo que você deseja para a sua vida. Em 2022, eu tive a minha virada de chave. Momento onde eu descobri que eu não estava confortável naqueles ambientes, mas eu não entendi o porquê. Eu ia para balada, eu ia para festas, eu participava de carnaval, mas eu sempre ficava irritado. Eu nunca estava satisfeito nesses lugares. Eu sempre era o primeiro a ir embora. Eu era o que caçava confusão, eu era o que ficava triste, eu era o que ficava com a cabeça baixa, eu era o que ficava falsamente feliz, ou seja, eu tinha exageros de felicidade naqueles locais. E eu comecei a perceber uma coisa: aquele não era o local que eu desejava estar. Eu estava ali porque socialmente ele era mais aceito. Fazia mais sentido para a sociedade do que para mim. E eu comecei a entender que, de fato, naqueles locais, minha energia não entrava em sintonia. Então, basicamente, a frequência que eu gostaria para a minha vida e a frequência que eu estava emanando não condizia com a frequência que a maioria estava. Então, quando eu ia para uma festa, quando eu ia para um bar, eu me sentia deslocado. Eu sentia que eu não estava no local certo. Eu sentia como se eu fosse um alienígena. Porque eu sempre queria ir embora, eu sempre queria ser o primeiro a ir para casa, eu ficava cansado, eu não me sentia bem no dia seguinte, e isso não é sobre ressaca de bebida, isso é sobre ressaca moral. Então eu senti que as festas e as baladas sempre foram um exagero. Se você começa a analisar as festas e as baladas, você começa a perceber que lá não existe um equilíbrio. É sempre exagero de humor, ou seja, ou as pessoas estão exageradamente felizes, exageradamente tristes, exageradamente raivosas, exageradamente invejosas, exageradamente querendo pegar geral, sempre é exageros, nunca é equilíbrio. E eu comecei a perceber que aqueles exageros não faziam mais sentido para mim. Eu não gostaria de estar ali. Eu não estava ali por prazer, eu estava ali por necessidade de aceitação de uma sociedade a qual me forçava a fazer aquilo. Mas eu era responsável por estar ali. Então, em agosto de 2022, eu decidi, mesmo sem estudos, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, a me afastar daqueles locais, porque a minha frequência, a minha energia não condizia com aquilo. E devagarzinho, conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender sobre frequências e comecei a entender sobre energia. E comecei a entender que nós emanamos uma frequência nos nossos pensamentos. Então, se o seu pensamento hoje é de evolução, autodesenvolvimento, de mentalidade,
de melhorar cada dia vez mais, barzinho e festas não são seus lugares. Então, você entra em um lugar desses, basicamente você se força a colocar o seu corpo, o seu campo magnético em uma frequência que não é a sua. Então você sente que durante a semana tá tudo bem, você consegue manter uma constância, e aí no final de semana fica uma confusão. Segunda-feira você chega desmotivado, e aí para você continuar a semana é muito difícil. Aí quando você começa a alinhar a sua energia, a sua frequência, já chega o final de semana novamente. E aí você entra em uma coisa que se chama looping. Você fica nesse estado, nesse ciclo vicioso eternamente. Porque você fica dependente dessa energia, você fica dependente dessa frequência. Porque por mais que você não deseja ela, ela é a frequência mais fácil. É muito mais fácil você relaxar fumando um cigarro, usando drogas ou enchendo a cara, do que você acordar cedo e ir treinar, estudar sobre autoconhecimento e enfrentar os seus traumas. É muito mais fácil você comer um hambúrguer cheio de gordura e depois tomar um açaí cheio de chocolate do que você comer saudável. Porque a comida saudável, de fato, inicialmente parece não dar muito prazer, porque ela não tem a explosão de dopamina. Festas, baladas, barzinho, pornografia, essas coisas têm explosão de dopamina. E o que é uma explosão de dopamina? É uma explosão de prazer imediato. Pode perceber, toda explosão de dopamina, ela carrega um sentimento de culpa após. Quem nunca sentiu culpa em ter comido um hambúrguer? Quem nunca sentiu culpa em simplesmente ter traído a sua esposa? Quem nunca sentiu culpa em pegar geral numa festa? Quem nunca sentiu culpa em simplesmente dormir tarde, não conseguir cumprir com os treinos? Todos nós sentimos culpas das coisas que nós substituímos de prazer a longo prazo por prazer a curto prazo. E essa é uma frequência. Então eu comecei a entender isso em agosto de 2022 e entrei numa jornada de autoconhecimento. E desde eu fui uma pessoa que elevou as frequências de uma forma assustadora. De 2022 até agora, eu elevei tanto a minha frequência que eu olho e fico até assustado aonde eu estou hoje. Porque uma vez que você eleva a sua frequência, é muito difícil você voltar atrás. É quase impossível você voltar para a frequência anterior. E por que que funciona dessa forma? Você emana frequência, você emana vibrações. Você joga isso para o universo. Quando você eleva a sua frequência, então você estava na frequência da balada, você estava na frequência da bebida, você estava na frequência do sexo à vontade, de pegar geral, você estava na frequência de comer comida gordurosa, e de repente você quebra essa frequência. Você começa a comer saudável, você começa a parar de sair, você começa a estudar, você começa a se entender, você começa a se exercitar. Devagarzinho você começa a ver evolução. E você começa a ficar mais forte, mais autoconfiante. A sua autoridade começa a subir. As pessoas começam a te respeitar. Quando você menos espera, você está nessa frequência. Você entra na frequência dessa vida mais saudável. Dessa vida que a curto prazo parece não ter muito prazer, mas a longo prazo te gera uma força, uma disciplina, uma resiliência muito grande. E a consequência disso é que você nunca mais vai querer voltar para a frequência anterior. E por mais que você tenha dias que sente vontade, eu já tive vários dias que realmente eu tive vontade de voltar, não é nada mais, nada menos que o sentimento de fuga. É quando o problema se torna muito grande e você tem vontade de fugir do problema. E para você fugir do problema, você precisaria voltar para uma frequência anterior. Só que quando você percebe que você passou por um processo e esse processo foi doloroso, é muito difícil você voltar a essa frequência. Porque você sabe o trampo que deu para chegar onde você chegou. Então você não vai dar tudo a perder porque simplesmente quer fugir do seu problema. E aí você faz o quê? Você enfrenta. Você vai para cima. Você pega aquele problema e tira o maior número de aprendizados em cima dele. Então, se aquele problema eventualmente te deu estado de fuga, entenda que você sentiu vontade de fugir daquele problema, porque basicamente você é menor do que ele. Trabalhe e estude para se tornar maior do que ele, que facilmente você vai enfrentá-lo. Se hoje você tem algum problema que te faz ter vontades de voltar a uma frequência anterior, é só você identificar o que você pode fazer para ser maior do que esse problema. A superação é isso.
É você ser maior do que algo com a ação. É superar com a ação. É você passar por cima, é você ser maior com a ação de ser maior. Porque não é só você ser maior. Você precisa da ação para você ter a superação. Você precisa superar e ter ação em cima disso para que, de fato, você consiga, com o movimento, ser maior do que aquele problema. Então, a elevação de frequência tem que ser constante. Se você percebeu que você está na frequência da maratona, vai buscar uma nova frequência. Você conquistou a frequência da maratona. Parabéns! Vamos buscar uma nova frequência. Vamos fazer uma ultramaratona. Vamos fazer uma luta. Vamos aprender a tocar um instrumento. Fazer corridas em montanhas. Vamos fazer corrida na praia. Eleva a sua frequência constantemente. Eu, quando comecei a elevar a minha frequência, eu percebia que as pessoas, elas simplesmente ficam estagnadas naquela frequência por conforto, por comodidade. Ela já quebrou uma inércia, ela já enfrentou algo e ela sente que aquilo é o suficiente. Mas entenda algo, é muito perigoso a estagnação. Por mais que você esteja estagnado na maratona, você está estagnado. Ah, Nicolai, eu já fiz 16 maratonas. Cara, tá na hora de trocar. A não ser que você queira trabalhar com isso. Você quer ter uma carreira em cima disso. Caso contrário, aprenda a evoluir frequências. Qual outra frequência você pode acessar? Não estou falando para você parar de correr maratonas, mas eu estou falando para você adicionar algo novo, uma experiência nova, para você experimentar frequências novas. Porque quanto mais frequência você tiver na sua vida, maior é o seu nível de empatia. Porque empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E como que você vai se colocar no lugar do outro se você nunca experimentou aquilo que ele está experimentando? Eu não tenho como ter empatia com o executivo, porque eu nunca fui executivo. Eu não sei qual que é o sentimento de ser executivo. Agora, eu posso ter empatia com o empresário. Eu posso ter empatia com o corredor. Eu posso ter empatia com o triatleta, com o maratonista aquático, empatia com o piloto. Eu posso ter empatia com inúmeros nichos diferentes, porque eu já sobrevivi e vivenciei aquilo. Então, de fato, eu sei quais são as dores ali naquele grupo. E o legal da vida é justamente isso. É você constantemente trocar a sua frequência, elevar a sua frequência e experimentar frequências novas. Frequências novas, você vai ter pensamentos diferentes, pensamentos novos. Eu fiz por 18 semanas banheira de gelo todos os dias. Todos os dias fazendo banheira de gelo, eu tive cada dia uma experiência nova naquilo. Só que eventualmente aquilo se tornou algo normal. Então eu abandonei a banheira de gelo e comecei a fazer sauna todos os dias. Na sauna eu tive pensamentos completamente diferentes do que na banheira de gelo. São frequências diferentes. A frequência que você tem na banheira de gelo é completamente diferente da frequência que você tem na sauna, começando com a frequência cardíaca. A frequência cardíaca na banheira de gelo é super baixa. Na sauna já é mais alta. Então entenda que a frequência ela vai mudar constantemente conforme o local que você estiver. Então é muito massa você começar a experimentar frequências novas para você constantemente evoluir. Mas essas frequências só vão trazer de fato uma elevação de nível para você se você tiver consciência daquilo que você está fazendo. Então eu tive acesso a frequências diferentes constantemente em 2023 e 2024, tô tendo também. Mas você precisa ter consciência das frequências que você está acessando. Agora, a última frequência que eu acessei foi com a minha namorada, que foi de ter uma família. Ela tem um filho. Meu processo de me apaixonar por ela foi intensificado quando eu vi ela sendo mãe. Porque eu consegui ver na prática como ela seria mãe dos meus filhos com ela. Eu vi na prática a educação respeitosa de uma mãe. E eu achei isso lindo, maravilhoso. Eu acessei uma frequência. Eu acessei a frequência do casamento, eu acessei a frequência de ter uma família. Eu acessei a frequência de ser o homem provedor. Eu acessei todas essas frequências. E por mais que eu não seja casado, eu ainda não tenha condições de ser o homem provedor da casa, eu já acessei essa frequência. Uma vez que você acessou essa frequência mental, a consequência é que você transcreva isso para o mundo físico. É muito mais fácil você transcrever para o mundo físico se uma vez você conseguiu no mental. Então, eu dou graças a Deus que eu encontrei a minha namorada, porque se não fosse ela, eu não teria acessado a frequência da família e do casamento e de ser pai.
E por conta dessa frequência, agora eu almejo ainda mais buscar prosperidade financeira para trazer segurança para casa, para ser o provedor dela e colocar ela na energia feminina. Isso é uma motivação gigantesca para mim fazer aquilo que tem que ser feito. Então foi por conta de uma frequência que eu acessei com ela. Então, por conta das frequências que você vai acessando com as pessoas, você consegue elevar seu nível. Outra frequência que eu acessei que foi muito forte foi quando eu fiz o apoio do Pepe, numa ultramaratona de 216 quilômetros. Ele correu 216 quilômetros e eu fiz o apoio dele de carro. Acessei a frequência de uma ultramaratona. Essa frequência nunca mais vai sair do meu corpo, então eu preciso agora fazer uma ultramaratona. E é o que eu fiz agora, eu me inscrevi para uma ultramaratona de 235 quilômetros. Eu já tinha corrido 75, mas depois de ver o Pepe na minha frente correr 216, eu falei, cara, eu preciso fazer uma prova dessa. Eu senti a frequência, eu acessei a frequência, eu estava na frequência com ele. Então a consequência disso é só transcrever para o mundo físico, porque o mental já acessou, eu já visualizei, eu já senti. Então agora fica muito mais fácil de eu executar esse plano. Então você ter as frequências, é muito importante você ter os ambientes. Se você quer ter frequência de atleta, vai precisar andar com atleta. Se você quer ter frequência de milionário, vai ter que andar com milionário. Se você quer ter frequência de Deus, tem que andar com gente que acredita em Deus e que prega a palavra. E não só prega a palavra, que vive ela de verdade. Porque se você não tiver os ambientes certos, é muito difícil de você acessar a frequência. Se você se mantiver dentro da sua casa, onde as pessoas bebem cerveja, fumam cigarro e comem besteira, é muito difícil de você se desconectar dessa frequência. Então eu sugiro que você, que está buscando uma frequência nova, se desconecte dos ambientes que não fazem sentido para você mais e comece a se conectar com ambientes novos, com pessoas novas, para que você comece a acessar essa frequência de tabela e, consequentemente, você consegue mudar a sua realidade aqui no plano físico. Hoje mesmo eu estou aqui gravando na plataforma internacional do Pablo Marçal. E eu só consigo estar aqui porque eu acessei frequências e as frequências que eu acessei entraram em sintonia, as pessoas entraram em sintonia comigo, eu entrei em sintonia com as pessoas e, consequentemente, eu consegui a sala aqui emprestada para fazer isso. Mas tudo isso se deve à frequência. Porque a minha frequência condiz com as frequências das pessoas aqui. Se a minha frequência não batesse com a frequência das pessoas da plataforma, eu não conseguiria acesso. Então a sua frequência, ela precisa estar em sintonia com as pessoas ao seu redor. E eu sinto lhe dizer, se o seu amigo trai a namorada, se o seu amigo bebe, se o seu amigo fuma, e você continua andando com ele, vai ser muito difícil de você sair dessa frequência. O vídeo foi para trazer a consciência para você, tomar cuidado com a frequência que você tem acessado. Se o seu conteúdo no Instagram for bunda, for dancinha de TikTok, se você consome pornografia, se você fica dando like em carnaval, festa, putaria, balada, barzinho, essa é a frequência que você está atraindo para a tua vida. E você, mulher, se você fica postando foto de biquíni, foto pelada, foto sensual, essa frequência que você está emanando é de homem que não presta. Aí depois você não pode reclamar que você não acha um namorado digno, que você não acha um namorado que não te traia, que você não acha alguém para casar. Porque a frequência que você tem emanado nas suas atitudes e no seu Instagram é para atrair gente porcaria para sua vida. Como que você vai atrair um cristão que vive sob a Bíblia e que é um homem segundo o coração de Deus se o seu perfil é cheio de foto pelada? Não vai encontrar. Você não vai encontrar o seu príncipe encantado dessa forma. E para o homem é a mesma coisa. Você está achando que você vai encontrar a princesa encantada, que você vai encontrar uma rainha para sua vida, postando foto de ostentação, de lancha, de carro e não sei o que, e balada todo final de semana, é combo de bebida, é cigarro na boca, é maconha, é droga. Você acha que dessa forma você vai encontrar uma rainha para tua vida? As mulheres de valor não querem ficar salvando o homem, não. Elas querem homens que estejam prontos para um relacionamento. Não homens que ela vai precisar mudar, ela vai precisar transformar. E a chance dela fazer isso é muito pequena de dar certo. Porque o homem, para ser transformado e mudado, precisa ser muito humilde. Precisa ter pouco ego. É muito difícil do homem ter mudança na vida dele, a não ser que ele queira. Eu almejo mudança todos os dias.
Então, sempre que eu sou confrontado, seja pela minha namorada, seja por família, por mais que na hora eu não seja responsivo positivamente, eu absorvo e mudo. E isso é muito melhor do que aquele que concorda com você, mas não muda. Inclusive, está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Antes, um filho de Deus que é resmungueta, fala que não vai fazer, mas no final faz, do que aquele filho que concorda com tudo, mas eventualmente não faz. Qual das duas situações é melhor? Eu falo pro meu filho, filho, vai buscar pro pai o carro lá na garagem. Aí o filho número 1 fala, tá bom papai, eu vou lá buscar. Ele não busca. Ou o filho número 2 que fala, ah velho, eu não queria buscar o carro lá na garagem. Só que aí a hora que se vira de costas, ele vai lá e busca o carro. Tudo bem, a reação dele não foi positiva, mas a ação foi. Ele realmente fez o que tinha que ser feito. É sobre você fazer. Tá tudo bem se você não está afim hoje, se você não tá no humor e você vai reclamando, tá tudo bem. Eu não recomendo, porque a frequência que você está emanando reclamando não é positiva, mas se você faz de qualquer jeito, tudo bem. Reclama, xinga, fica estressado, não tem problema, acontece. Nem todos os dias, aliás, poucos os dias que eu estou motivado para fazer as coisas que eu tenho que fazer. Só que como a minha frequência já é da disciplina, porque eu adquiri isso com o tempo, porque a disciplina é você cumprir com aquilo que você se propõe a fazer. E eu tenho feito isso, eu brigo todos os dias para cumprir aquilo que eu me proponho a fazer. E eventualmente a disciplina se tornou um hábito. E pela disciplina ser um hábito hoje, fica muito mais fácil de eu fazer as paradas que eu tenho que fazer. Só que isso é a frequência que eu emano hoje. Você andar comigo, consequentemente você vai ficar disciplinado. É impossível você andar comigo e não ficar disciplinado, porque você vai ficar estressado em ver o quão disciplinado eu sou. Pode estar chovendo, caindo o mundo lá fora, eu vou nadar, eu vou fazer a banheira de gelo, eu vou fazer a minha sauna, eu vou correr, eu vou pedalar, eu vou nadar, tanto faz, pode estar acabando o mundo lá fora. Cheguei meia-noite em casa, vamos treinar se tem que treinar. A disciplina é sobre você cumprir com o que você propôs para você mesmo. Tem um vídeo no meu canal, inclusive, que eu falo sobre disciplina. Mas esse vídeo em específico é sobre você entender a frequência que você está emanando. Faz uma autoanálise. Não existe nada mais poderoso que você ter uma atividade para fazer depois do vídeo. Então eu sugiro que você, terminando esse vídeo, sente, pegue um papel, pegue uma caneta, escreva no celular, onde você preferir, e analise quais os resultados que você tem tido hoje. Eles estão diretamente ligados com a energia que você está emanando para o universo. Então, dá uma analisada nos seus resultados hoje, que você vai identificar qual a frequência que você tem emanado para o universo. E aí, com ajustes, você vai trocar isso. Você vai mudar essa frequência para uma frequência melhor, para uma frequência que vai te trazer, de fato, resultados positivos. Então, tenha paciência com o processo. Não almeje os frutos, almeje o processo. O resultado, ele é simplesmente o processo muito bem vivido. Se você viver bem o seu processo, fica tranquilo, você vai colher resultados, você vai colher frutos. Mas se você não viver o processo, a consequência é que você não vai ter fruto para colher. Não tem como você colher frutos sem processo. Então tenha paciência e faça essa autoanálise. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, compartilha com seu amigo, comenta a sua dúvida e bora para cima.